Pessoal, mais um exemplo aí. Vamos calcular o limite aqui. Se eu substituir o x por 1 em cima, raiz cúbica de 1 é 1, menos 1 vai dar 0. Se eu substituir por x por 1 embaixo, também vai dar 0. 0 sobre 0, indeterminação. Beleza? Então vamos mexer nessa expressão. Ela é uma expressão que também envolve raiz, como no exercício, no exemplo anterior. A diferença é que nesse exemplo, além de ter raiz quadrada aqui embaixo, eu tenho raiz cúbica aqui em cima. Então, eu vou ter que trabalhar as duas expressões. Olha só, essa de cima, como que eu vou fazer para resolver isso? Então, eu vou ter que trabalhar com produtos notáveis. À medida que o índice da raiz, por exemplo, aqui é raiz 2, aqui é raiz 3... né? À medida que esse índice vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil trabalhar com um produto notável, porque a gente tem que lembrar as regras. Por exemplo, nesse caso, eu tenho que pensar que isso aqui é o a menos b, só que para conseguir com que os dois fiquem elevados ao cubo, agora eu tenho que multiplicar o a menos b não por a mais b, mas por isso aqui, ó. Então eu tenho que lembrar disso aqui. Então, né, para usar produto notável para esse tipo de exercício, eu tenho que trabalhar com essa ideia de que, se eu tenho uma raiz cúbica, fazer com que o termo fique elevado ao cubo, eu tenho que pensar que isso aqui é o a menos o b, e eu tenho que multiplicar por isso aqui, ó. O a vai ser raiz cúbica de x, a ao quadrado vai ser raiz cúbica de x ao quadrado. AB, isso aqui é o a, o 1 é o b, 1 vezes raiz cúbica de x, raiz cúbica de x. B ao quadrado, o b é 1. 1 ao quadrado é 1. Lembrando que o menos está aqui no meio. O b é só o 1. Ó. Aí, se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, vai dar a ao cubo menos b ao cubo. Você pode até fazer a conta aqui depois para tirar a prova, mas vai dar a ao cubo menos b ao cubo. O a é raiz cúbica de x. Elevado ao cubo vai dar x. Menos, está aqui o menos, né? Porque esse menos aqui. B ao cubo. O b é 1. 1 ao cubo vai dar 1. Então, a multiplicação disso por isso vai dar x menos 1. Então, olha só, eu consigo sumir com essa raiz se eu multiplicar isso por isso aqui, ó. Então, colocar isso aqui. Só que é aquela história, se eu multipliquei em cima, eu vou ter que multiplicar embaixo também. Só que isso aqui vai resolver o problema só da raiz cúbica. E eu também tenho o problema da raiz quadrada, que é aqui embaixo, ó. Então, esse raiz de x menos 1, como é raiz quadrada, então eu tenho que trabalhar com a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, é só multiplicar o a menos b por a mais b. Ou seja, aqui embaixo o raiz de x é como se fosse o a e o 1 é como se fosse o b. Então aqui eu tenho o a menos b. Multiplica por a mais b. Então a multiplicação desses dois vai dar o primeiro ao quadrado, raiz de x ao quadrado que é x, menos, tá aqui o menos, e 1 ao quadrado que é 1. Então vai dar x menos 1. Ou seja, eu tenho que multiplicar raiz de x menos 1 por raiz de x mais 1. Só que se eu multipliquei aqui embaixo por isso, eu também tenho que multiplicar aqui em cima por isso. Então, olha a multiplicação. É esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, certo? A questão é que esse vezes esse, a gente já fez a conta e deu x menos 1. Então, eu vou trocar por x menos 1. Esse aqui eu vou repetir aqui, ó. Esse aqui eu vou repetir aqui embaixo. Raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1, a gente já viu aqui, ó, que vai dar x menos 1. Cancela x menos 1 com x menos 1, aí a gente tem isso aqui, ó. Então, isso aqui vai voltar lá para a palavra limite, onde nós vamos substituir o x por 1 aqui e substituir o x por 1 aqui embaixo. Substituindo o x por 1 aqui, vai dar raiz de 1, que é 1 mais 1, vai dar 2. Aqui, eu substituindo x por 1, 1 ao quadrado é 1, raiz cúbica de 1 é 1. Aqui, ó, 1, raiz cúbica de 1 é 1, então vai dar 1 mais 1 mais 1, 3. Resposta final, 2/3 aí. O problema de resolver usando esse produto notável para quando a potência, o índice da raiz vai aumentando, é que se aqui no lugar do 3, por exemplo, for 5, for 7, então a gente vai ter que saber esses produtos notáveis para todas essas potências aí, para todos esses índices. Uma outra possibilidade é o seguinte, olha só o que a gente pode fazer também quando se trata de índices aqui, ó. Você pode trabalhar com a substituição. Então, nós vamos fazer uma troca de variáveis e isso vai facilitar os cálculos. Essa troca de variável ela não vai resolver o exercício, não. Ela vai só transformar o exercício e torná-lo um pouco mais fácil de ser resolvido. Então, vamos lá. Então, aqui eu penso assim, eu vou substituir o x, certo? Só que eu tenho que colocar no lugar do x, vou colocar o t, por exemplo, t. Só que eu vou colocar elevado a uma potência. Só que eu vou colocar elevado a uma potência que dê para dividir por 3 e dê para dividir por 2. Ou seja, dê para simplificar tanto por 3 quanto por 2. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? É o 6.
Então, eu vou trocar o x por t elevado a 6. Quando eu faço isso, né? Quando eu colocar o t elevado a 6 no lugar do x, vai dar para simplificar os dois. Só que toda vez que a gente fizer esse tipo de troca, para nos resguardar, nós vamos colocar o seguinte, ó, vamos trabalhar com t sendo maior ou igual a 0. Depois vocês vão entender por que eu coloco isso aqui. Então, isso aqui não vai mudar em nada do seu exercício, você coloca isso aqui só para te garantir, certo? Ou seja, então vamos pegar essa expressão aqui, copiei ela aqui, e vou trocar o x por t elevado a 6. Vai ficar assim, ó. 6 dividido por 3 é 2, aqui fica t ao quadrado. 6 dividido por 2 vai dar 3. Aqui é t ao cubo. A importância desse t maior do que 0 está aqui, ó. O t ao cubo é resultado de uma raiz quadrada. E a raiz quadrada só pode gerar resultado positivo. Se o t for negativo, raiz quadrada vai dar um resultado como t ao cubo, e isso é negativo. Se t for negativo, t ao cubo é negativo. Por isso que a gente coloca esse t maior do que 0. A gente vai se resguardar em relação a essas coisas. Tudo bem? Então, na palavra limite, eu vou trocar agora essa expressão aqui por essa expressão aqui, ó. Então, essa expressão vai entrar aqui dentro. Só que aqui eu tenho x tendendo a 1, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou mudar também. O x está mudando para t. X tende a 1. Eu vou trocar. O x é igual a t elevado a 6. Se eu colocar t elevado a 6 aqui, ó, t elevado a 6 igual a 1, esse 6 vai passar para cá na forma de raiz. Então, vai ficar t igual a mais ou menos 1. Né? Porque se eu colocar 1 aqui, 1 à sexta dá 1. Se eu colocar menos 1 aqui, menos 1 à sexta também dá 1. Só que eu estou trabalhando com t maior ou igual a 0, então menos 1 não serve. Então, é o t igual a 1. Então, eu vou colocar aqui, substituir essa expressão por essa aqui. E no lugar do x tender a 1, agora eu vou colocar aqui, o t tendendo a 1. Aqui eu estou usando igual, mas se você observar, na verdade não era igual, era tendendo a. Eu coloquei o igual aqui só para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, o t tendendo a 1, certo? Quando eu faço isso, como eu disse, eu não resolvo o limite. Eu vou continuar gerando indeterminação. Só que eu facilito a minha conta, por quê? Porque aqui eu tenho divisão de polinômio, então eu posso usar aí o Briot-Ruffini como nos outros exemplos. Então é uma possibilidade que você tem para não ter que ficar pensando lá naqueles produtos notáveis. O único problema aqui é que vai ter variação, né? Por exemplo, se aqui fosse 3 e 4, qual é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4? É o 12. Então aqui seria t elevado a 12 e assim por diante, certo? Como que resolve isso aqui agora? T ao quadrado menos 1 sobre t ao cubo menos 1. O t ao quadrado menos 1 é a diferença de dois quadrados. É t menos 1 vezes t mais 1. A parte de baixo é um polinômio de grau 3, então a gente tem que usar o Briot-Ruffini aqui. Como 1 zerou esse polinômio, 1 é raiz dele. Se 1 é raiz dele, ele é t menos 1 vezes alguma coisa. Para saber se é alguma coisa aqui, nós vamos usar o Briot-Ruffini. Então, fazendo o Briot-Ruffini, 1, que é o número que está aparecendo aqui, eu vou colocar ele aqui embaixo. Aqui, ó, os coeficientes, quem acompanha o t ao cubo aqui é 1. O t ao quadrado não apareceu, é 0. O t sozinho não apareceu, é 0. E o termo independente é o menos 1. Aí desce esse 1 aqui. 1 vezes 1 vai dar 1, põe aqui em cima. 1 mais 0 é 1. 1 vezes 1 vai dar 1, põe aqui em cima. 1 mais 0 é 1. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 com menos 1 é 0. Elimina esse 0 aqui. Como aqui era grau 3, isso que sobrou aqui é grau 2. Ó. 1t ao quadrado, 1t mais 1. Então, isso aqui vai entrar no lugar dessa interrogação aqui. Ó. Então, ficou assim. Cancela t menos 1 com t menos 1. Isso que sobrou aqui vai voltar para dentro da palavra limite, com t tendendo a 1. Se você substituir 1 aqui, ó, vai dar 2/3, que é o mesmo resultado que a gente tinha encontrado naquela outra forma de fazer. Então, as duas formas estão corretas, certo? Porém, quando você for fazer substituição, é importante você colocar isso aqui, né, de forma que garanta que o resultado das raízes aqui sempre seja positivo, né? Aí, sobretudo para raiz de índice par. E também tomar cuidado com essa variação. Se x tende a 1, o t tende a quanto? Então, você tem que fazer essa conta aqui para descobrir.